Olá, bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num quebra-cabeça que está bem no centro do mundo moderno. Sabe aquela estrutura de família ocidental que a gente acha super normal? Pois é, ela é, na verdade, uma anomalia, uma coisa bem estranha, tanto na história quanto no resto do mundo. E para começar, vou lançar uma pergunta bem direta. Pensa aí, com sinceridade. A resposta para ela provavelmente vai revelar uma coisa bem surpreendente sobre o mundo que a gente vive. A resposta em escala global é essa aqui. Hoje, 1 em cada 10 casamentos no mundo acontece entre primos ou parentes próximos. É uma estatística que geralmente choca quem é do Ocidente, né? E é aqui que está o ponto central da nossa conversa. Se a sua resposta foi nenhuma, saiba que o seu mundo, a sua realidade, não é a norma global. Longe disso. É a exceção. E é isso que nos joga direto no mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. Então, essa exceção tem um nome. Os antropólogos chamam de família Weird. É uma sigla em inglês, né? Para Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Ou seja, ocidental, educada, industrializada, rica e democrática. Mas o lance não é só um traço isolado. É o pacote completo. Um combo de características que torna tudo isso tão, mas tão incomum. Ok, então, que pacote é esse? São basicamente 5 traços de parentesco que definem uma família weird. Pensa nisso como um checklist da nossa estranheza, sabe? Primeiro, a descendência contada tanto pelo pai quanto pela mãe. Segundo, casamento entre primos, nem pensar. Terceiro, casamento é estritamente monogâmico. Quarto, a gente vive em famílias nucleares, né? Pai, mãe, filhos. E por último, a gente se muda para longe dos pais quando casa. Cada um desses itens, cada um, já afasta a gente da norma histórica. E agora, se preparem, porque o que esse gráfico mostra é o quão raro, mas raro mesmo, esse nosso pacote é. Dados etnográficos, olha só, mostram que mais da metade das sociedades do mundo, historicamente, não tinha nenhum desses traços. Zero. E o mais chocante, menos de 1% tinha todos os 5. É uma diferença brutal. Pronto, o mistério tá lançado. Se essa família nuclear, super independente, não é o padrão da história humana, o que foi que aconteceu? O que causou essa separação gigantesca entre as sociedades weird e todo o resto do planeta? Bom, a resposta que vem logo à cabeça, a mais óbvia, é que foi a vida moderna, né? A revolução industrial, as cidades crescendo, a economia, tudo isso teria supostamente desfeito as estruturas familiares antigas. Faz sentido, certo? Só que não. E aqui vem a grande virada da nossa história. Porque na Europa, as evidências mostram exatamente o contrário. A família nuclear e independente não foi uma consequência da modernidade, ela foi a causa. A família mudou séculos, séculos antes da Revolução Industrial sequer sonhar em existir. Então, peraí, se não foi a economia moderna, o que foi? A resposta é totalmente inesperada. E para encontrá-la, a gente precisa voltar no tempo, lá para a Idade Média. Porque o grande agente de toda essa mudança foi um ramo do cristianismo, aquele que viria a ser a Igreja Católica Romana, a Igreja Ocidental, e o seu programa super radical de matrimônio e família. Olha, essa citação da fonte resume a ideia de uma forma perfeita. Não foi um plano mirabolante pensado nos mínimos detalhes, sabe? Foi mais como uma genialidade acidental. Uma estratégia evolutiva que se mostrou absurdamente eficaz e que permitiu à igreja não só superar seus concorrentes, mas, no processo, remodelar a sociedade inteira. E para a gente ter uma noção do quão radical isso foi, é só comparar com os concorrentes da época. A igreja ocidental não fez só uns ajustezinhos, não. Ela foi ao extremo. Pensa bem, enquanto o judaísmo e o islamismo permitiam casamento entre primos até para fortalecer os laços familiares, a Igreja Ocidental veio e proibiu o casamento até com um primo de sexto grau. Sexto grau. Era uma abordagem que ninguém nunca tinha visto e, para a época, era incrivelmente agressiva. Mas como a Igreja conseguiu fazer isso na prática? A melhor forma de entender é imaginar as políticas da igreja como um kit de chaves inglesas. E essas chaves foram jogadas de propósito nas engrenagens da grande máquina do parentesco. Aquela máquina que manteve clãs e tribos funcionando por séculos e séculos. A primeira chave inglesa, e talvez a mais poderosa, foi essa expansão implacável do que era considerado incesto. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Começou de leve, lá em 325, proibindo o casamento com a irmã da esposa falecida. Depois, em 506, proibiu com primos.
Mas a coisa foi escalando, escalando, até chegar num ponto que hoje parece absurdo. Em 1059, proibiram casamentos até com primos de sexto grau. Na prática, o que isso significava? Que ficou quase impossível casar com alguém da sua própria vila. Isso simplesmente explodiu as redes de parentesco por dentro. E olha que fascinante, até a nossa linguagem de hoje carrega as marcas disso. O termo em inglês sister-in-law quer dizer literalmente irmã na lei. Que lei? A lei canônica da igreja. Ou seja, sua cunhada, por afinidade, virou legalmente sua irmã, como se fosse de sangue. E aí, casar com ela se tornou incesto. É um fóssil linguístico dessa época. Ok, a segunda leva de chaves inglesas foi direta na jugular da herança, os herdeiros. A igreja, de forma sistemática, foi fechando todas as saídas. Primeiro, acabou com a adoção legal, que era super comum em Roma. Depois, baniu a poliginia, o que significava que os filhos de esposas secundárias eram ilegítimos. E, para fechar, proibiu um novo casamento depois do divórcio. O resultado de tudo isso, muitas famílias, especialmente as nobres, simplesmente acabaram. Chegaram num beco sem saída, sem ninguém para herdar nada. E agora, a gente chega nas consequências. Porque foi exatamente aqui que um novo mundo começou a ser forjado. Essas políticas não só quebraram os clãs, elas deram o pontapé inicial para uma das maiores transferências de poder e principalmente de riqueza de toda a história. A igreja chegou para os ricos com um dilema bíblico que era praticamente impossível de resolver. Como é que alguém com um monte de terra, um monte de riqueza, poderia entrar no reino dos céus? E a solução que a igreja ofereceu foi simplesmente genial. Ela criou uma espécie de porta dos fundos para o céu. A mensagem era bem clara. Olha, é quase impossível um rico ser salvo. Mas, se você deixar suas terras, suas riquezas, para a igreja no seu testamento, a gente dá um jeitinho. E para aquela elite que a própria igreja tinha deixado sem herdeiros, era uma oferta que não dava para recusar. E o resultado dessa estratégia toda? Bom, este número aqui dá uma pista bem clara do tamanho do sucesso. Pois é, lá pelo ano 900, a igreja já era a maior proprietária de terras de toda a Europa. Chegou a controlar 1/3 de todas as terras cultivadas. E de onde veio tudo isso? Adivinha? Veio em grande parte de doações, de legados de pessoas que, por causa das próprias regras da igreja, não tinham mais herdeiros para quem deixar suas fortunas. Foi um ciclo que se fechou perfeitamente. Ok, agora vamos dar um salto no tempo, direto para os dias de hoje. Porque tudo isso, essas regras medievais, elas não são só uma curiosidade histórica, não. Elas literalmente forjaram a fundação psicológica do mundo em que a gente vive hoje. Então, no fim das contas, qual é o grande legado disso tudo? Ao dissolver a lealdade aos clãs, as pessoas foram, de certa forma, libertadas, ou forçadas, a se tornarem indivíduos. E como indivíduos, elas precisavam se mudar, se juntar por vontade própria em guildas, cidades, universidades. Isso não só criou a família nuclear independente, como, e talvez isso seja o mais importante, deu origem a uma psicologia completamente nova. Uma psicologia baseada no individualismo, em relações impessoais, baseadas em regras e não mais em sangue. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente pensar. Será que o jeito como a gente pensa, sente, se relaciona hoje, todo o nosso senso de sermos indivíduos únicos, não é, no fundo, um eco direto daquelas políticas da igreja? Políticas que, séculos e séculos atrás, acabaram nos transformando nas pessoas mais estranhas do mundo?